Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 34, diz assim: Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. É bem interessante, né? A gente vê nessa passagem que Jesus, aonde ele estava, primeiro, ele era cercado de uma multidão, de pessoas que estavam ali buscando por alguma coisa, por um milagre, uma cura. Ele sempre estava rodeado dos carentes, né? Dos necessitados. E essa passagem, ele mostra, né, uma trajetória de Jesus. Ele saiu do momento de oração, depois ele vai até os discípulos, né, no barco, andando sobre as águas. E ali né, os discípulos ficam aterrorizados, Pedro vai até ele andando sobre as águas, depois afunda, ele socorre Pedro e ele chega nessa região aqui, de Genezaré. E o interessante é que quando os homens daquele lugar, quando as pessoas daquele lugar reconheceram que era Jesus, eles começaram a levar os seus doentes até Jesus. A gente percebe nessa passagem que tem uma caminhada até Jesus, né? Eles sabem que Jesus está ali. Então, eles começam a trazer os seus doentes até Jesus. E eles queriam somente tocar na roupa de Jesus, porque eles sabiam que se eles tocassem apenas na roupa de Jesus, eles poderiam ser curados. E é interessante aqui que ele diz assim, né? E todos aqueles que chegaram até Jesus, eles foram curados. Nessa parte a gente entende que toda pessoa que se chega a Jesus são curadas. Deus, ele não despede ninguém de mãos vazias. A palavra do Senhor diz isso, que ele não despede ninguém de mão vazia. Se nós chegamos até ele buscando ajuda, com certeza ele tem um milagre para realizar em nossas vidas. E essa é a palavra de hoje. Se você está precisando de uma bênção, de uma ajuda, você chega até Jesus. Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. O Senhor, ele realizou milagres naquela época, mas ele continua realizando milagres ainda hoje. Ele continua realizando o impossível ainda hoje. Mas para isso nós temos que nos esforçar e chegar até ele. Amém?